Ela é uma das mais notáveis maravilhas da engenharia do mundo. A Grande Muralha da China. Dizem que pode ser vista até do espaço. É uma obra-prima militar que já testemunhou centenas de batalhas e que ainda hoje guarda muitos mistérios. O escritor e historiador britânico William Lindsay vive na China há 20 anos. Explorar a Grande Muralha se tornou a obsessão de sua vida. Lindsay passou incontáveis dias na muralha e caminhou milhares de quilômetros por ela. Qual o verdadeiro comprimento dessa maravilha? Quantos anos foram necessários para construí-la? E qual o objetivo de sua construção, afinal? A Grande Muralha da China. A viagem de Pequim a uma das atrações mais populares da China é curta. Milhares de turistas vêm aqui todos os anos para ver o dragão de pedra, a Grande Muralha da China. Muitas das pessoas que estão caminhando sobre a muralha hoje irão para casa e dirão: eu estive na Grande Muralha da China. Mas a Grande Muralha não é um lugar. Ela se estende sobre o território subcontinental do norte da China. E ao longo de seu curso, muitos de seus trechos são raramente visitados. Alguns são praticamente desconhecidos. Em 1987, Lindsay realizou seu sonho de infância. Ele percorreu 2.700 quilômetros da Muralha da China. Restaram apenas algumas fotos dessa aventura, pois seus filmes eram repetidamente confiscados. Na época, os estrangeiros eram impedidos de entrar em muitas regiões da China. Porém, já não é mais assim há muito tempo. A China se abriu ao mundo e um aventureiro tornou-se um estudioso. Lindsay agora procura vestígios da Grande Muralha da China em todo o país. 23 anos após sua primeira viagem, ele começa tudo novamente. Fazer a mesma exploração 23 anos depois é realmente um testemunho à imensidão que chamamos de Muralha da China. Nas últimas 2 décadas e meia, eu explorei a muralha há mais de 1.700 dias. Descobri que é a construção mais famosa do mundo, porém, a menos conhecida. Sempre há algo novo a ser descoberto. Lá está. Não existe uma única Grande Muralha. Trata-se de vários muros no norte da China, construídos por diferentes dinastias durante mais de 2.000 anos. William Lindsay está nos levando a um dos locais mais remotos. 2.300 quilômetros a oeste de Pequim, a cidade de Dunhuang, no deserto de Gobi. Estamos quase lá. Estamos a 120 quilômetros a noroeste de Dunhuang. Está um dia de sol no deserto de Gobi. As condições são perfeitas para explorarmos a muralha. No calor que deixa imagens distorcidas, a faixa escura ao longo do horizonte, à primeira vista, parece uma miragem. Mas trata-se, na verdade, das ruínas da Grande Muralha, literalmente no meio do nada. Puxa, este é um dos trechos mais belos da Grande Muralha da China. Esta é a Muralha de Han, construída há 2.100 anos. Eu não sou o primeiro a vir aqui. Esta é a Rota da Seda. Os mercadores vêm dos desertos da Ásia Central, entram na China por aqui e depois vão para o leste, para o coração da China. Vamos olhar mais de perto. Construída há mais de 2.000 anos, essa muralha é totalmente diferente da familiar Grande Muralha perto de Pequim. Ela não foi feita de pedra, mas o material de sua construção a manteve forte por milênios a fio. Junco e cascalho. Mas essa muralha foi feita para proteger quem?
tão distante da civilização. Os governantes da dinastia Han queriam abrir seu império para o comércio com o Ocidente. Então eles tomaram o controle do extremo leste do que se tornou conhecida como a Rota da Seda. Os Han ocuparam o vital corredor de Exi que se estende ao longo da Rota da Seda, entre as estepes do norte e as montanhas do Himalaia. É uma fronteira real, não apenas entre pessoas, mas entre estilos de vida. Os nômades das estepes vivem em yurts, a tradicional tenda redonda. Eles vivem somente de seu rebanho, vagando pelas estepes. Eles montam suas tendas sempre que encontram pastos para seus rebanhos. Depois de suportar longos e difíceis invernos nas estepes, esses guerreiros nômades saqueiam as províncias do norte da China. Ano após ano, eles matam e saqueiam, roubando alimento e metais. Tudo que seu estilo de vida os impede de produzir. Os chineses se referem a seu império como o berço da civilização. Segundo sua filosofia confuciana, a China era o centro cultural do mundo. Aplacar a fúria dos bárbaros ao longo da fronteira, fazendo comércio com eles, estava fora de questão. A guerra era cara demais, então o imperador Han decidiu construir uma muralha. Quantas pessoas estiveram envolvidas na construção da muralha de Han? Ninguém sabe ao certo. Fontes confiáveis mencionam os cálculos apresentados ao imperador. Se um soldado consegue construir 3 porções da muralha em um mês, então 300 homens conseguirão construir 3 li, cerca de 1,5 km. Isso significa que para a construção de 1000 lis, ou cerca de 530 quilômetros, seriam necessários 100.000 homens e um mês de trabalho. Até aqui, tudo bem. A maioria dos soldados ficava nas torres. As torres tinham uma utilidade dupla que as tornava mais eficazes para a defesa. Aquela torre atrás de mim não era apenas um ponto de vantagem perfeito para os guardas poderem observar o inimigo se aproximando do norte. Era também uma estação de sinalização. Então, quando o inimigo era avistado, essa espécie de pira era acesa. Funcionava dessa maneira. Assim que um guarda localizava guerreiros nômades, ele transmitia sinais de fumaça se fosse de dia, ou acendia as piras se fosse de noite. O alarme era comunicado ao longo das guarnições da muralha, localizadas no interior. Qual o comprimento da Grande Muralha? Apenas recentemente, os especialistas chineses começaram a descobrir. Eu me juntei à equipe de pesquisa arqueológica local que está fazendo parte de uma pesquisa nacional para localizar a linhagem da dinastia Han na Grande Muralha. A equipe vai em direção ao deserto de Gobi. Eles levarão o verão todo apenas para medir essa seção da muralha. Ao meio-dia, a temperatura pode chegar aos 40 graus. Hoje, a equipe está explorando uma fortificação que fica no interior da Grande Muralha. O local deve ter sido uma guarnição para as tropas de apoio. Hoje, as ruínas quase não são visíveis. Esta torre se chama Meia Torre, obviamente porque está faltando metade. A equipe está aqui hoje para localizar as fortificações com a ajuda de um GPS. Fico imaginando como vão conseguir medir a altura, porque isso aqui está tão esfarelado. Eu vou perguntar para eles. Eles não vão precisar escalar a torre para medi-la. Eles têm um aparelho para isso. Um telêmetro a laser coleta os dados. Levará alguns anos até que os resultados da pesquisa sejam compilados e o comprimento da muralha de Han seja divulgado. Daqui ao portal de Jade são cerca de 45 a 50 quilômetros. E há 3 seções da muralha bem visíveis.
No meio não tem praticamente nada, embora os arqueólogos possam encontrar alguns traços. O Sr. Young está muito relutante em me dar uma estimativa de quantos quilômetros da muralha de Han ainda estão de pé. O Sr. Young, líder da equipe, deu a William instruções de como chegar a um lugar no deserto onde a muralha tem um formato único. É uma caminhada de 16 quilômetros, então William está comprando provisões para a viagem no mercado de Dunhuang. Bom, carne crua não seria uma boa opção aqui no deserto. Grande parte do que ele vê não parece ser muito útil para uma caminhada no deserto, mas ele finalmente encontra o que precisa. Foi uma compra de sucesso. Por R$ 1,99, mais ou menos, comprei alimentos bem energéticos. Delicioso. Na manhã seguinte, às 5 horas, Lindsay começa sua caminhada. É o que o satélite está dizendo. São 14,4 quilômetros. Eu acho que é isso. Ele não irá sozinho. No deserto, isso seria muito perigoso. E Lindsay está acompanhado de seu amigo chinês Piao Tiejun. O sol está nascendo agora. Seu GPS diz que eles deverão alcançar uma faixa exclusiva da muralha em 5 horas. Agora está fresco, mas a vegetação esparsa está seca e inflamável. Não chove aqui há meses. Eles caminham por uma paisagem monótona. Estou vendo uma árvore solitária ali. Em 87, o que eu tinha era um grande mapa do país todo. Basicamente, minha jornada ao longo da muralha do deserto até o mar foi assim. 2.700 quilômetros. Não era o mapa ideal para se caminhar no deserto e nesse tipo de vegetação. É quase meio-dia e o sol está queimando. Mas finalmente eles chegam ao local que estavam procurando. Lá está. Conseguimos. Fantástico. Demais. Brilhante. Para William, essa visão já valeu a pena. Até mesmo as últimas 5 horas. Incrível, hein? Olha só, fantástico. Nossa. De todos os rostos que a Grande Muralha da China tem, este é o mais raro de todos. Esta muralha foi feita de madeiras. Viu? Tem 6 camadas de galhos, e no meio eles usaram o mínimo de cascalhos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Valeu a caminhada de 16 quilômetros. Deixando a região de Dunhuang e caminhando em direção ao leste ao longo da antiga Rota da Seda, William espera chegar a uma cidade chamada Jiayuguan. O local histórico fica a 5 quilômetros da cidade e a melhor vista é do ar. Um castelo gigante guarda a muralha, construído em 1539 por Jia Jing, imperador da dinastia Ming. O
desprezo do imperador Ming pelos nômades alcançou proporções grotescas quando ele exigiu que o caractere Yi, que significa bárbaros, fosse escrito da menor forma possível. Após a dinastia Han, outras dinastias surgiram e caíram. Muitas delas construíram muralhas, mas nenhuma com uma extensão tão significativa. Jiajing, o imperador Ming, ascendeu ao trono do dragão em 1521. Ele renovou a tradição Han estabelecida em épocas anteriores, construindo uma extensa muralha na fronteira norte, com um ponto extremo localizado a oeste, na passagem de Jiayuguan. Jiayuguan quer dizer barreira ao Vale Agradável. E o Vale Agradável significa China. Esta fortaleza gigante foi construída na base do Himalaia. No interior, os imponentes muros formam um tipo de labirinto para impedir que os invasores entrem. E há uma lenda magnífica sobre sua construção. Para evitar o desperdício de material, antes da construção da fortaleza, o arquiteto recebeu ordens para calcular exatamente quantos tijolos seriam necessários. Ele colocou 999 mil. Os tijolos foram entregues e a fortaleza foi construída. No final, o mestre de obras confrontou o arquiteto com um tijolo nas mãos e disse: "Este foi desperdiçado, mas o arquiteto foi muito inteligente. Ele disse: não, eu faturei este tijolo na equação. Ele deverá ser colocado sobre o portal e trará boa sorte a todos os guardas da fortaleza e a todos os viajantes que passarem sob seu portal." 600 anos depois, o tijolo que sobrou ainda está aqui. Próximo à fortaleza fica o ponto inicial da muralha, construído pelo imperador Ming. Este muro não tem nada em comum com o muro de pedra e tijolos ao norte de Pequim. Ele foi feito de terra batida e, embora tenha mais de 400 anos, ainda está inteiro. E ainda é largo o suficiente para se caminhar sobre ele. Em sua caminhada ao longo das muralhas, William Lindsay logo descobre que pode contar com a calorosa hospitalidade dos agricultores que encontra no caminho. Da primeira vez que vim para a China, minha família e amigos ficaram muito preocupados. Imagine viajar para a China em 1987, o grande país comunista do outro lado do mundo. Será que as pessoas iriam me receber bem? E eu nem tinha uma equipe de apoio comigo. Eu dependia de agricultores. Descobri muito cedo que os agricultores eram os meus grandes aliados. Mesmo falando muito pouco chinês, usávamos linguagem de sinais, sorríamos. E eu consegui o que precisava: comida, água, abrigo. Sem eles, nunca teria conseguido. Muitos deles não entendem por que um forasteiro está tão interessado na muralha. Para eles, isso não é um monumento, é simplesmente parte de seu vilarejo e com uma utilidade bem variada. Eu estava perguntando a ele o porquê destes buracos nos muros. Eu pensei que fossem ninhos, mas a verdade é que as primeiras fazendas ficavam encostadas nessa fortaleza. Então havia vigas de madeira apoiadas na parede para sustentação, mas os especialistas na Grande Muralha e as autoridades de proteção do patrimônio cultural solicitaram que os agricultores destruíssem essas construções e retrocedessem para proteger o patrimônio nacional. Se quisermos saber como os construtores da dinastia Ming ergueram sua muralha há mais de 400 anos, só precisamos observar. Ainda hoje, agricultores chineses constroem muralhas da mesma forma que seus ancestrais.
Eles colocam a terra num recipiente de madeira, socam e vão subindo as camadas e socando a terra. Eles até cantam canções folclóricas tradicionais que chegaram a eles por meio de seus antepassados. Uma casa não está completa sem uma parede ao redor dela, diz um antigo provérbio chinês. Meu amigo Chan está construindo este muro para delimitar sua propriedade e esta é a parte final do trabalho. Isso está incorporado na tradição arquitetônica chinesa. Quer se trate de uma propriedade, ou de uma aldeia, ou de um reino. Ele deve ser isolado, ficando totalmente seguro. Os chineses construíram a maior parte das muralhas Ming, como estão construindo esta. É de terra batida. Imagine quantos bilhões de pancadas devem ter sido necessários. O canto é uma parte importante do trabalho. Ele mantém os trabalhadores no mesmo ritmo, na mesma batida. Todos trabalham juntos, no mesmo ritmo. E o significado verdadeiro disso? Eu estou na China há 23 anos, mas esse cara tem um sotaque muito pesado, é um pouco difícil, mas é definitivamente uma espécie de rap. Ele muda as palavras e, ocasionalmente, você os ouve rir. Então eu acho que ele está falando sobre aqueles meio lentos, que ficaram para trás em termos de distância ou talvez pelas batidas. Ele possa dizer se alguém está fora de sintonia ou não. Este grupo de cerca de 20 agricultores levou um dia para erguer cerca de 27 metros de muro. Não sabemos se os ancestrais deles trabalhavam mais depressa ou faziam melhor que isso, mas sabemos que eles usaram os mesmos materiais e ferramentas, exceto pelos tratores levando argila e pelos celulares. Jornada ao longo das muralhas da China, William Lindsay se dirige agora para o leste. Ele está saindo do corredor Exi e seguindo pelo norte ao longo da grande muralha da dinastia Ming. Lindsay está prestes a atravessar o Rio Amarelo, o berço da civilização chinesa. Aqui sempre foi o portal de entrada dos nômades na China. Embora o vento e o mau tempo tenham exercido sua máxima força, as muralhas e suas torres ainda podem ser percebidas nos penhascos acima do rio. As fortalezas guarnecidas eram os postos desse muro externo defensivo. Hoje seu uso é estritamente civil. Eu adoro estar no interior. Esta construção foi erguida com blocos de calcário e no telhado a relva. Quando você vem aqui no inverno, eles têm um bom método para mantê-lo aquecido. Veja, isso não é cama, isso se chama can.
KANG. Eles colocam combustível aqui embaixo, acendem e você pode cozinhar aqui, além de ter uma bela cama quente para passar a noite. Então eu tenho pensão completa e alojamento, café da manhã, amanhã de manhã, almoço e jantar esta noite por menos de $10. For less than $10. Eu deveria pedir desculpas por mastigar fazendo barulho, mas é assim que se come na China. Se você faz barulho, é sinal de que você gostou. Os ingredientes do almoço de hoje de William são a razão de os nômades terem invadido as terras ao redor do Rio Amarelo no século XVI. Em 1549, os bárbaros chegam para saquear. Mas a cavalaria nômade praticamente fica paralisada do lado de fora da muralha em Xuanfu. A muralha resiste e as tropas nômades não conseguem se apropriar dos celeiros chineses. Isso significa derrota? Não. Os bárbaros não desistem. Eles têm uma mensagem para os chineses. Vão atacar Pequim, a capital. Marchando rumo ao leste, o exército nômade descobre como penetrar pela muralha, evitando assim as elaboradas fortificações na fronteira do imperador Ming. Ninguém imaginou que os nômades pudessem atravessar uma barreira natural, a cadeia de montanhas ao norte de Pequim. Em 1550, os nômades não encontram nenhuma oposição significativa em seu caminho rumo ao sul. Eles aterrorizam os subúrbios de Pequim durante 3 dias. Exigem direitos de comércio, deixando a cidade proibida e intocada antes de voltarem para as estepes. Após um curto período de comércio, o imperador Ming começa a construir um muro de pedra ao norte de Pequim. Entre o ano de 1550 e 1644, a muralha alcançou uma extensão de pelo menos 1.200 quilômetros, tornando-se o Dragão de Pedra, a Grande Muralha da China, como é conhecida hoje. Quantos homens foram necessários para construí-la? Os números oficiais são raros, mas em algumas seções inacessíveis da muralha, ainda há blocos de pedra entalhados com textos que nos dão essas informações. Espero que aquela pedra me diga alguma coisa sobre quando essa muralha foi edificada. Quantas pessoas estiveram envolvidas? Os nomes de lugares. Olhando daqui, a inscrição parece muito fraca, mas nós temos uma escada, temos um mestre artesão, o Sr. Ho, e com suas ferramentas simples vamos copiar a pedra e produzir uma fricção, que espero venha revelar seu conteúdo completo. Esta antiga técnica de copiar chinesa começa colando-se uma folha de papel na pedra simplesmente com água. Este é o primeiro passo. Passo número 2. Dazi se traduz literalmente como digitar caracteres. Ele está usando uma escova para colar o papel nos entalhes.
As partes mais altas do papel ficarão enegrecidas e as partes mais baixas, que ficaram sobre os caracteres e qualquer desenho ao longo das bordas, vão permanecer embranquecidas. Depois de 3 horas de trabalho, o Sr. Huo apresenta sua obra de arte. Parece a cópia de um antigo documento. Ele ajuda William a traduzir antigos caracteres chineses que hoje quase ninguém sabe ler. Esta pedra está nos dizendo que 2 oficiais militares encarregados de 1.100 famílias ajudaram a construir 230 metros da muralha, no outono de 1579. Portanto, usando-se uma aritmética muito simples para calcular a produtividade, estamos falando de 4 pessoas por família. 4.500 pessoas que trabalham por 8, 10 semanas no outono de 1579 para construir aquilo. Enquanto muralhas de terra socada eram construídas por servos ou camponeses sem treinamento, este projeto exigia conhecimento especial. Centenas de mestres construtores e engenheiros qualificados, milhares de cortadores de pedra e dezenas de milhares de pedreiros foram recrutados para a construção da muralha. Mas outro fator levou ao aumento exponencial dos custos. Muralhas de terra batida eram construídas com materiais disponíveis no local. Mas o material para a nova muralha tinha que ser fabricado antes de ser usado. Os chineses criaram uma rede de fornos para assar tijolos perto dos locais da construção. Um desses locais foi encontrado por agricultores locais e inspecionado pelo professor Wang Xuenong, curador do Museu da Grande Muralha de Shanaiguan. Neste local, eles descobriram cerca de 60 fornos de tijolos, o que o classifica como o maior centro de produção de tijolos preservado ao longo de todo o comprimento da Grande Muralha. Estima-se que cada forno possa assar até 5.000 tijolos. Agora, como existem 60 fornos neste vale, a produção deste centro sozinho seria igual a 300.000 tijolos por mês, ou seja, uma produção em escala industrial. Naquela época, como agora, a produção em massa é uma coisa, mas transportar o produto para onde ele é necessário é outra coisa. Logística. A pergunta-chave é muito interessante. Como eles trouxeram esses tijolos até aqui em cima? Quase não há registros históricos para responder a esta pergunta. Mas o professor Wang tem suas teorias. As pessoas podem ter levado alguns tijolos nas costas assim. E também foi sugerido que um rebanho de cabras possa ter carregado vários tijolos de forma bastante eficaz. Os tijolos eram colocados na traseira do animal e presos com uma corda, de modo que o animal ficasse bastante equilibrado à medida que subia a montanha. Mesmo sem tijolos nas costas, a subida até a fortaleza já é bem difícil, mas vale a pena. Quase nenhum turista vem a esta seção isolada. Toda vez que venho até aqui, não posso deixar de pensar nos construtores que tinham que trazer todo esse material de construção aqui para cima. Todos esses blocos, todos esses tijolos. O
caminho por vezes bizarro feito por esta muralha tem levado muitos especialistas a acreditar que outros fatores, além de considerações defensivas, estavam em jogo aqui. Durante várias gerações, os chineses seguiram a prática do Feng Shui, os ensinamentos do vento e da água. Especialistas em Feng Shui devem ter sido consultados antes da construção da muralha para garantir que as forças da natureza iriam trabalhar a favor da construção. Ao passar dias sozinho na muralha, Lindsay consegue imaginar como os soldados devem ter sofrido aqui. Isolados do mundo, suportando ventos fortes e mau tempo, espremidos em locais apertados por meses a fio. Finalmente, essa muralha é um monumento à exclusiva perspectiva de mundo do Império Ming. Ela limitou seu universo e excluiu tudo o que veio de fora. Muitas vezes, procurando no meio dessas ruínas, é possível encontrar pedaços de cerâmica. Não tem certeza do que seja esta pedra aqui. Ela me parece muito interessante. Pode ser um tijolo. Pode ser... Isso é uma bomba de pedra. Stone bomb. Isso era cheio com pólvora. Packed with gunpowder. Depois eles fechavam aqui com lama, punham um fusível. Bombas como esta, talvez 50 ou 100, eram cheias e ficavam prontas para serem arremessadas da parede quando a torre fosse atacada. Essa é uma descoberta realmente muito boa. 320 quilômetros a leste, encontramos outro exemplo da história viva. 那个山头那个第一个好的，对，那个比较保存完好那个那就是我们张家楼。对。 Este é Zhang Heshan. Seus antepassados construíram a muralha aqui 440 anos atrás. E mais adiante, as torres têm nomes de outras famílias, como a Torre Zhang, a Torre de Wang ou a Torre de Lu. Então temos aqui a história de família da Grande Muralha, que ainda vive 440 anos depois que ela foi construída. Ainda hoje eles adoram seus ancestrais, participando de festivais antigos. O porco foi sacrificado ontem, eu acho ótimo, a carne é fresca. Este deve ter sido um raro momento de descanso e abundância em sua difícil vida. Como o membro mais antigo dessa família, o Sr. Zhang faz o sacrifício para seus ancestrais e queima alguns incensos. Depois, a geração viva dos ancestrais da família Zhang faz reverência a seus mortos e a sua própria e incrível história. As famílias do vilarejo tiveram que cuidar e alimentar os soldados nas torres. Seu serviço de comida para levar sobrevive até hoje. Zhang Heshan, o agricultor na aldeia de Shunxiu, preparou algumas iguarias para eu comer depois da minha caminhada.
É incrível pensar que 400 anos atrás, esses Bowlu Bin eram mandados para os guardas nas torres por suas famílias. Então, vamos dar uma olhada. É uma espécie de massa, conservada dentro dessas folhas grandes de carvalho. Dá para ver as impressões das folhas na massa. Vamos ver. Tem cebolinha? É um tipo de hambúrguer chinês. Talvez o original drive-thru chinês, para aqueles que estavam na muralha. Em 1644, logo após um período de 100 anos de construção, a muralha defensiva mais impressionante já feita pelo homem estava terminada. No entanto, não se trata de uma única grande muralha. Ela é composta por um sistema de várias linhas de defesa, das montanhas para o mar. Em 2009, após uma pesquisa nacional sobre a muralha de Ming, as autoridades chinesas anunciaram que seu comprimento total é de 8.850 quilômetros. Este é o final dela em Shanaiguan, que significa passagem da montanha. Os chineses comparam a Grande Muralha Ming a um dragão serpenteando em suas terras. E aqui chegamos a um fim geográfico, a cabeça do velho dragão, no Mar Amarelo. Não muito longe desse local, em 1644, o comandante da Shangguan enfrentou seu maior desafio, um evento que levou ao fim da Grande Muralha como defesa nacional. O professor Wang está levando William até os portões e muros nos arredores de Shanaiguan. Este é o lugar onde a história da Grande Muralha chegou ao fim. A construção da Grande Muralha levou ao colapso financeiro e estratégico da dinastia Ming. Revoltas eclodiram em todo o império. Um exército de camponeses rebeldes marchou em Pequim, onde derrubou o imperador. Em seguida, eles foram para Shanaiguan, o último reduto do Império Ming. Ao mesmo tempo, um poderoso exército surgiu das estepes e foi em direção ao Reino Médio, os Manchus. Entre eles estava Wu Sangui, e ele era o general no comando da fortaleza de Shanaiguan. Agora, ele estava sob cerco. O que poderia fazer? Aquela era uma guarnição poderosa, mas seria forte o suficiente para combater os invasores em duas frentes? O professor Wang Xuenon conta a William Lindsay a solução encontrada. Preso entre dois inimigos, o comandante Wu Sangui sabia que não podia vencer a ambos. Então ele idealizou um plano, oferecer uma aliança com os Manchus no norte. Assim, os dois exércitos se juntaram e confrontaram o exército camponês rebelde e o derrotaram. A muralha é tão forte quanto os homens que a guardam, teria dito Gengis Khan. Seus sucessores das estepes, os Manchus, concordavam com ele. 80 mil soldados manchus passaram por este portal e entraram no coração da China. Os Manchus fundaram uma nova dinastia que governou durante o Império, do centro até 1912. Eles se auto-intitularam Qing, que significa os puros. A Grande Muralha não tinha mais utilidade. Mas sua história não chegou ao fim. Até hoje, ninguém sabe qual a extensão de todas as grandes muralhas da China. Há ainda muitas outras, e histórias para serem descobertas. E William Lindsay não vai parar de caminhar pelas grandes muralhas até que conheça todas elas. Eu não acho que no futuro as pessoas irão se organizar de uma forma tão metódica para criar algo que não seja apenas história, que não colapse, mas que, como a muralha, se torne parte da geografia da China e do mundo. Certamente no futuro vai haver novas maravilhas, como formas de comunicações avançadas, vida mais longa, exploração de planetas. Mas em termos de sangue, suor e lágrimas,
A Grande Muralha da China, na minha opinião, é o máximo. E é por isso que eu estou sempre tentando entendê-la. Versão. As torres tinham uma utilidade dupla que as tornava mais eficazes para a defesa. Aquela torre atrás de mim não era apenas um ponto de vantagem perfeito para os guardas poderem observar o inimigo se aproximando do norte. Era também uma estação de sinalização. Então, quando o inimigo era avistado, essa espécie de pira era acesa. Funcionava dessa maneira. Assim que um guarda localizava guerreiros nômades, ele transmitia sinais de fumaça se fosse de dia, ou acendia as piras se fosse de noite. O alarme era comunicado ao longo das guarnições da muralha, localizadas no interior. Qual o comprimento da Grande Muralha? Apenas recentemente, os especialistas chineses começaram a descobrir. Eu me juntei à equipe de pesquisa arqueológica local que está fazendo parte de uma pesquisa nacional para localizar a linhagem da dinastia Han na Grande Muralha. A equipe vai em direção ao deserto de Gobi. Eles levarão o verão todo apenas para medir essa seção da muralha. Ao meio-dia, a temperatura pode chegar aos 40 graus. Hoje, a equipe está explorando uma fortificação que fica no interior da Grande Muralha. O local deve ter sido uma guarnição para as tropas de apoio. Hoje, as ruínas quase não são visíveis. Esta torre se chama Meia Torre, obviamente porque está faltando metade. A equipe está aqui hoje para localizar as fortificações com a ajuda de um GPS. Fico imaginando como vão conseguir medir a altura, porque isso aqui está tão esfarelado. Eu vou perguntar para eles. Eles não vão precisar escalar a torre para medi-la. Eles têm um aparelho para isso. Um telêmetro a laser coleta os dados. Levará alguns anos até que os resultados da pesquisa sejam compilados e o comprimento da muralha de Han seja divulgado. Daqui ao portal de Jade são cerca de 45 a 50 quilômetros. E há 3 seções da muralha bem visíveis. No meio não tem praticamente nada, embora os arqueólogos possam encontrar alguns traços. O Sr. Yang está muito relutante em me dar uma estimativa de quantos quilômetros da muralha de Han ainda estão de pé. O Sr. Yang, líder da equipe, deu a William instruções de como chegar a um lugar no deserto onde a muralha tem um formato único. É uma caminhada de 16 quilômetros, então William está comprando provisões para a viagem no mercado de Dunhuang. Bom, carne crua não seria uma boa opção aqui no deserto. Grande parte do que ele vê não parece ser muito útil para uma caminhada no deserto, mas ele finalmente encontra o que precisa. Foi uma compra de sucesso. Por R$ 1,99 mais ou menos, comprei alimentos bem energéticos. Delicioso. Na manhã seguinte, às 5 horas, Lindsay começa sua caminhada. É o que o satélite está dizendo. São 14,4 quilômetros. Eu acho que é isso. Ele não irá sozinho. No deserto, isso seria muito perigoso. E Lindsay está acompanhado de seu amigo chinês Piao Tiejun. O sol está nascendo agora. Seu GPS diz que eles deverão alcançar uma faixa exclusiva da muralha em 5 horas. Agora está fresco, mas a vegetação esparsa está seca e inflamável. Não chove aqui há meses.
Eles caminham por uma paisagem monótona. Estou vendo uma árvore solitária ali. Em 87, o que eu tinha era um grande mapa do país todo. Basicamente, minha jornada ao longo da muralha, do deserto até o mar foi assim. 2.700 quilômetros. Não era o mapa ideal para se caminhar no deserto e nesse tipo de vegetação. É quase meio-dia e o sol está queimando. Mas finalmente eles chegam ao local que estavam procurando. Lá está. Conseguimos. Fantástico. Demais. Brilhante. Para William, essa visão já valeu a pena. Até mesmo as últimas 5 horas. Incrível, hein? Olha só, fantástico. Nossa. De todos os rostos que a Grande Muralha da China tem, este é o mais raro de todos. Esta muralha foi feita de madeiras. Viu? Tem 6 camadas de galhos, e no meio eles usaram o mínimo de cascalhos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Valeu a caminhada de 16 quilômetros. Deixando a região de Dunhuang e caminhando em direção ao leste ao longo da antiga Rota da Seda, William espera chegar a uma cidade chamada Jiayuguan. O local histórico fica a 5 quilômetros da cidade e a melhor vista é do ar. Um castelo gigante guarda a muralha, construído em 1539 por Jia Jing, imperador da dinastia Ming. O desprezo do imperador Ming pelos nômades alcançou proporções grotescas quando ele exigiu que o caractere Yi, que significa bárbaros, fosse escrito da menor forma possível. Após a dinastia Han, outras dinastias surgiram e caíram. Muitas delas construíram muralhas, mas nenhuma com uma extensão tão significativa. Jia Jing, o imperador Ming, ascendeu ao trono do dragão em 1521. Ele renovou a tradição Han estabelecida em épocas anteriores, construindo uma extensa muralha na fronteira norte, com um ponto extremo localizado a oeste, na passagem de Jiayuguan. Jiayuguan quer dizer barreira ao Vale Agradável. E o Vale Agradável significa China. Esta fortaleza gigante foi construída na base do Himalaia. No interior, os imponentes muros formam um tipo de labirinto para impedir que os invasores entrem. E há uma lenda magnífica sobre sua construção. Para evitar o desperdício de material, antes da construção da fortaleza, o arquiteto recebeu ordens para calcular exatamente quantos tijolos seriam necessários. Ele colocou 999 mil. Os tijolos foram entregues e a fortaleza foi construída. No final, o mestre de obras confrontou o arquiteto com um tijolo nas mãos e disse: "Este foi desperdiçado, mas o arquiteto foi muito inteligente. Ele disse: não, eu faturei este tijolo na equação. Ele deverá ser colocado sobre o portal e trará boa sorte a todos os guardas da fortaleza e a todos os viajantes que passarem sob seu portal." 600 anos depois, o tijolo que sobrou ainda está aqui.
Próximo à fortaleza fica o ponto inicial da muralha, construído pelo imperador Ming. Este muro não tem nada em comum com o muro de pedra e tijolos ao norte de Pequim. Ele foi feito de terra batida e, embora tenha mais de 400 anos, ainda está inteiro. E ainda é largo o suficiente para se caminhar sobre ele. Em sua caminhada ao longo das muralhas, William Lindsay logo descobre que pode contar com a calorosa hospitalidade dos agricultores que encontra no caminho. Da primeira vez que vim para a China, minha família e amigos ficaram muito preocupados. Imagine viajar para a China em 1987, o grande país comunista do outro lado do mundo. Será que as pessoas iriam me receber bem? E eu nem tinha uma equipe de apoio comigo. Eu dependia de agricultores. Descobri muito cedo que os agricultores eram os meus grandes aliados. Mesmo falando muito pouco chinês, usávamos linguagem de sinais, sorríamos. E eu consegui o que precisava: comida, água, abrigo. Sem eles, nunca teria conseguido. Muitos deles não entendem por que um forasteiro está tão interessado na muralha. Para eles, isso não é um monumento, é simplesmente parte de seu vilarejo e com uma utilidade bem variada. Eu estava perguntando a ele o porquê destes buracos nos muros. Eu pensei que fossem ninhos, mas a verdade é que as primeiras fazendas ficavam encostadas nessa fortaleza. Então havia vigas de madeira apoiadas na parede para sustentação, mas os especialistas na Grande Muralha e as autoridades de proteção do patrimônio cultural solicitaram que os agricultores destruíssem essas construções e retrocedessem para proteger o patrimônio nacional. Se quisermos saber como os construtores da dinastia Ming ergueram sua muralha há mais de 400 anos, só precisamos observar. Ainda hoje, agricultores chineses constroem muralhas da mesma forma que seus ancestrais. Eles colocam a terra num recipiente de madeira, socam e vão subindo as camadas e socando a terra. Eles até cantam canções folclóricas tradicionais que chegaram a eles por meio de seus antepassados. Uma casa não está completa sem uma parede ao redor dela, diz um antigo provérbio chinês. Meu amigo Chan está construindo este muro para delimitar sua propriedade e esta é a parte final do trabalho. Isso está incorporado na tradição arquitetônica chinesa. Quer se trate de uma propriedade, ou de uma aldeia, ou de um reino. Ele deve ser isolado, ficando totalmente seguro. Os chineses construíram a maior parte das muralhas Ming, como estão construindo esta. É de terra batida. Imagine quantos milhões de pancadas devem ter sido necessários. O canto é uma parte importante do trabalho. Ele mantém os trabalhadores no mesmo ritmo, na mesma batida. Todos trabalham juntos, no mesmo ritmo. E o significado verdadeiro disso? Eu estou na China há 23 anos, mas esse cara tem um sotaque muito pesado. É um pouco difícil, mas é definitivamente uma espécie de rap. Ele muda as palavras e ocasionalmente... Ela é uma das mais notáveis maravilhas da engenharia do mundo. A Grande Muralha da China. Dizem que pode ser vista até do espaço. É uma obra-prima militar que já testemunhou centenas de batalhas e que ainda hoje guarda muitos mistérios. O escritor e historiador britânico William Lindsay vive na China há 20 anos.
explorar a Grande Muralha se tornou a obsessão de sua vida. Lindsay passou incontáveis dias na muralha e caminhou milhares de quilômetros por ela. Qual o verdadeiro comprimento dessa maravilha? Quantos anos foram necessários para construí-la? E qual o objetivo de sua construção, afinal? A Grande Muralha da China. A viagem de Pequim a uma das atrações mais populares da China é curta. Milhares de turistas vêm aqui todos os anos para ver o dragão de pedra, a Grande Muralha da China. Muitas das pessoas que estão caminhando sobre a muralha hoje irão para casa e dirão: eu estive na Grande Muralha da China. Mas a Grande Muralha não é um lugar. Ela se estende sobre o território subcontinental do norte da China. E ao longo de seu curso, muitos de seus trechos são raramente visitados. Alguns são praticamente desconhecidos. Em 1987, Lindsay realizou seu sonho de infância. Ele percorreu 2.700 quilômetros da Muralha da China. Restaram apenas algumas fotos dessa aventura, pois seus filmes eram repetidamente confiscados. Na época, os estrangeiros eram impedidos de entrar em muitas regiões da China. Porém, já não é mais assim há muito tempo. A China se abriu ao mundo e um aventureiro tornou-se um estudioso. Lindsay agora procura vestígios da Grande Muralha da China em todo o país. 23 anos após sua primeira viagem, ele começa tudo novamente. Fazer a mesma exploração 23 anos depois é realmente um testemunho à imensidão que chamamos de Muralha da China. Nas últimas 2 décadas e meia, eu explorei a muralha há mais de 1.700 dias. Descobri que é a construção mais famosa do mundo, porém, a menos conhecida. Sempre há algo novo a ser descoberto. Lá está. Não existe uma única Grande Muralha. Trata-se de vários muros no norte da China, construídos por diferentes dinastias durante mais de 2.000 anos. William Lindsay está nos levando a um dos locais mais remotos. 2.300 quilômetros a oeste de Pequim, a cidade de Dunhuang, no deserto de Gobi. Estamos quase lá. Estamos a 120 quilômetros a noroeste de Dunhuang. Está um dia de sol no deserto de Gobi. As condições são perfeitas para explorarmos a muralha. No calor que deixa imagens distorcidas, a faixa escura ao longo do horizonte, à primeira vista, parece uma miragem. Mas trata-se, na verdade, das ruínas da Grande Muralha, literalmente no meio do nada. Puxa, este é um dos trechos mais belos da Grande Muralha da China. Esta é a Muralha de Han, construída há 2.100 anos. Eu não sou o primeiro a vir aqui. Esta é a Rota da Seda. Os mercadores vêm dos desertos da Ásia Central, entram na China por aqui e depois vão para o leste, para o coração da China. Vamos olhar mais de perto. Construída há mais de 2.000 anos, essa muralha é totalmente diferente da familiar Grande Muralha perto de Pequim. Ela não foi feita de pedra, mas o material de sua construção a manteve forte por milênios a fio: junco e cascalho. Mas essa muralha foi feita para proteger quem, tão distante da civilização? Os governantes da dinastia Han queriam abrir seu império para o comércio com o Ocidente. Então eles tomaram o controle do extremo leste do que se tornou conhecida como a Rota da Seda. Os Han ocuparam o vital corredor de Exi que se estende ao longo da Rota da Seda, entre as estepes do norte e as montanhas do Himalaia. É uma fronteira real, não apenas entre pessoas, mas entre estilos de vida.
Os nômades das estepes vivem em yurts, a tradicional tenda redonda. Eles vivem somente de seu rebanho, vagando pelas estepes. Eles montam suas tendas sempre que encontram pastos para seus rebanhos. Depois de suportar longos e difíceis invernos nas estepes, esses guerreiros nômades saqueiam as províncias do norte da China. Ano após ano, eles matam e saqueiam, roubando alimento e metais. Tudo que seu estilo de vida os impede de produzir. Os chineses se referem a seu império como o berço da civilização. Segundo sua filosofia confuciana, a China era o centro cultural do mundo. Aplacar a fúria dos bárbaros ao longo da fronteira, fazendo comércio com eles, estava fora de questão. A guerra era cara demais, então o imperador Han decidiu construir uma muralha. Quantas pessoas estiveram envolvidas na construção da muralha de Han? Ninguém sabe ao certo. Fontes confiáveis mencionam os cálculos apresentados ao imperador. Se um soldado consegue construir 3 porções da muralha em um mês, então 300 homens conseguirão construir 3 li, cerca de 1,5 km. Isso significa que para a construção de 1.000 lis, ou cerca de 530 quilômetros, seriam necessários 100.000 homens e um mês de trabalho. Até aqui, tudo bem. A maioria dos soldados ficava nas torres. Simples, vamos copiar a pedra e produzir uma fricção, que espero venha revelar seu conteúdo completo. Esta antiga técnica de copiar chinesa começa colando-se uma folha de papel na pedra simplesmente com água. Este é o primeiro passo. Passo número 2. Dazi se traduz literalmente como digitar caracteres. Ele está usando uma escova para colar o papel nos entalhes. As partes mais altas do papel ficarão enegrecidas, e as partes mais baixas, que ficaram sobre os caracteres e qualquer desenho ao longo das bordas, vão permanecer embranquecidas. Depois de 3 horas de trabalho, o Sr. Huo apresenta sua obra de arte. Parece a cópia de um antigo documento. Ele ajuda William a traduzir antigos caracteres chineses que hoje quase ninguém sabe ler. Esta pedra está nos dizendo que 2 oficiais militares encarregados de 1.100 famílias ajudaram a construir 230 metros da muralha, no outono de 1579. Portanto, usando-se uma aritmética muito simples para calcular a produtividade, estamos falando de 4 pessoas por família. 4.500 pessoas que trabalham por 8, 10 semanas no outono de 1579 para construir aquilo. Enquanto muralhas de terra socada eram construídas por servos ou camponeses sem treinamento, este projeto exigia conhecimento especial. Centenas de mestres construtores e engenheiros qualificados, milhares de cortadores de pedra e dezenas de milhares de pedreiros foram recrutados para a construção da muralha. Mas outro fator levou ao aumento exponencial dos custos.
Muralhas de terra batida eram construídas com materiais disponíveis no local. Mas o material para a nova muralha tinha que ser fabricado antes de ser usado. Os chineses criaram uma rede de fornos para assar tijolos perto dos locais da construção. Um desses locais foi encontrado por agricultores locais e inspecionado pelo professor Wang Xuenong, curador do Museu da Grande Muralha de Shanaiguan. Neste local, eles descobriram cerca de 60 fornos de tijolos, o que o classifica como o maior centro de produção de tijolos preservado ao longo de todo o comprimento da Grande Muralha. Estima-se que cada forno possa assar até 5.000 tijolos. Agora, como existem 60 fornos neste vale, a produção deste centro sozinho seria igual a 300.000 tijolos por mês, ou seja, uma produção em escala industrial. Naquela época, como agora, a produção em massa é uma coisa, mas transportar o produto para onde ele é necessário é outra coisa. Logística. A pergunta-chave é muito interessante. Como eles trouxeram esses tijolos até aqui em cima? Quase não há registros históricos para responder a esta pergunta. Mas o professor Wang tem suas teorias. As pessoas podem ter levado alguns tijolos nas costas assim. E também foi sugerido que um rebanho de cabras possa ter carregado vários tijolos de forma bastante eficaz. Os tijolos eram colocados na traseira do animal e presos com uma corda, de modo que o animal ficasse bastante equilibrado à medida que subia a montanha. Mesmo sem tijolos nas costas, a subida até a fortaleza já é bem difícil, mas vale a pena. Quase nenhum turista vem a esta seção isolada. Toda vez que venho até aqui, não posso deixar de pensar nos construtores que tinham que trazer todo esse material de construção aqui para cima. Todos esses blocos, todos esses tijolos. O caminho, por vezes bizarro, feito por esta muralha tem levado muitos especialistas a acreditar que outros fatores, além de considerações defensivas, estavam em jogo aqui. Durante várias gerações, os chineses seguiram a prática do Feng Shui, os ensinamentos do vento e da água. Especialistas em Feng Shui devem ter sido consultados antes da construção da muralha para garantir que as forças da natureza iriam trabalhar a favor da construção. Ao passar dias sozinho na muralha, Lindsay consegue imaginar como os soldados devem ter sofrido aqui. Isolados do mundo, suportando ventos fortes e mau tempo, espremidos em locais apertados por meses a fio. Você os ouve rir. Então eu acho que ele está falando sobre aqueles meio lentos, que ficaram para trás em termos de distância ou talvez pelas batidas. Ele possa dizer se alguém está fora de sintonia ou não. Este grupo de cerca de 20 agricultores levou um dia para erguer cerca de 27 metros de muro. Não sabemos se os ancestrais deles trabalhavam mais depressa ou faziam melhor que isso, mas sabemos que eles usaram os mesmos materiais e ferramentas, exceto pelos tratores levando argila e pelos celulares.
espraiçada ao longo das muralhas da China, William Lindsay se dirige agora para o leste. Ele está saindo do corredor Exi e seguindo pelo norte ao longo da grande muralha da dinastia Ming. Lindsay está prestes a atravessar o Rio Amarelo, o berço da civilização chinesa. Aqui sempre foi o portal de entrada dos nômades na China. Embora o vento e o mau tempo tenham exercido sua máxima força, as muralhas e suas torres ainda podem ser percebidas nos penhascos acima do rio. As fortalezas guarnecidas eram os postos desse muro externo defensivo. Hoje seu uso é estritamente civil. Eu adoro estar no interior. Esta construção foi erguida com blocos de calcário e no telhado a relva. Quando você vem aqui no inverno, eles têm um bom método para mantê-lo aquecido. Veja, isso não é cama, isso se chama Kang. K-A-N-G. Eles colocam combustível aqui embaixo, acendem e você pode cozinhar aqui, além de ter uma bela cama quente para passar a noite. Então eu tenho pensão completa e alojamento, café da manhã, amanhã de manhã, almoço e jantar esta noite por menos de $10. For less than $10. Eu deveria pedir desculpas por mastigar fazendo barulho, mas é assim que se come na China. Se você faz barulho, é sinal de que você gostou. Os ingredientes do almoço de hoje, William, são a razão de os nômades terem invadido as terras ao redor do Rio Amarelo no século XVI. Em 1549, os bárbaros chegam para saquear. Mas a cavalaria nômade praticamente fica paralisada do lado de fora da muralha em Xuanfu. A muralha resiste e as tropas nômades não conseguem se apropriar dos celeiros chineses. Isso significa derrota? Não. Os bárbaros não desistem. Eles têm uma mensagem para os chineses. Vão atacar Pequim, a capital. Marchando rumo ao leste, o exército nômade descobre como penetrar pela muralha, evitando assim as elaboradas fortificações na fronteira do Imperador Ming. Ninguém imaginou que os nômades pudessem atravessar uma barreira natural, a cadeia de montanhas ao norte de Pequim. Em 1550, os nômades não encontram nenhuma oposição significativa em seu caminho rumo ao sul. Eles aterrorizam os subúrbios de Pequim durante 3 dias. Exigem direitos de comércio, deixando a cidade proibida e intocada antes de voltarem para as estepes. Após um curto período de comércio, o Imperador Ming começa a construir um muro de pedra ao norte de Pequim.
Entre o ano de 1550 e 1644, a muralha alcançou uma extensão de pelo menos 1.200 quilômetros, tornando-se o Dragão de Pedra, a Grande Muralha da China, como é conhecida hoje. Quantos homens foram necessários para construí-la? Os números oficiais são raros, mas em algumas seções inacessíveis da muralha, ainda há blocos de pedra entalhados com textos que nos dão essas informações. Espero que aquela pedra me diga alguma coisa sobre quando essa muralha foi edificada. Quantas pessoas estiveram envolvidas? Os nomes de lugares. Olhando daqui, a inscrição parece muito fraca, mas nós temos uma escada, temos um mestre artesão, o Sr. Ho, e com suas ferramentas